Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e estou de volta aqui para conversar com vocês hoje, de novo, sobre o voto impresso. É um tema polêmico, muitos dos meus seguidores têm perguntado a respeito disso, muitos deles, inclusive, são a favor das mudanças na proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara Federal e que pretende individualizar a impressão do voto. Muito bem. É importante que a gente parta de determinadas premissas. A primeira delas é que eu dou toda a razão a quem desconfia da validade do processo eleitoral no Brasil. E essa desconfiança do eleitor, ela é histórica, porque antes de termos justiça eleitoral, existia no Brasil o voto de cabresto, ou seja, os coronéis, eles determinavam quem ia ser eleito e as pessoas que moravam em suas terras eram obrigadas a votar conforme o coronel determinava. E, inclusive, a anotação dos votos, feito a bico de pena, era realizada de maneira completamente fraudulenta. Se ressuscitava mortos, aumentava a idade de alguém para votar, diminuía ou melhor, além de aumentar a idade para votar, as pessoas eram ressuscitadas, eram inventadas pessoas para participarem do processo eleitoral. Mas isso foi antes da criação da Justiça Eleitoral. Depois da criação da Justiça Eleitoral, o voto continuou sendo em cédulas de papel. E eu, a primeira vez que votei numa cédula de papel, logo depois da redemocratização. Aqui um parêntese. É bom lembrar que durante o período militar, durante a ditadura militar, e por que chama ditadura militar? É que durante esse período de 20 anos não houve eleição direta para presidente do Brasil. Durante os 20 anos de governo militar, não houve eleição direta no voto secreto, voto direto, universal, para a escolha do presidente da República. Uma junta militar se reunia lá e escolhia um deles para governar. Foi assim durante 20 anos. E todos os que se colocaram contra isso foram presos. Alguns torturados, outros assassinados pela ditadura militar, em quartéis do Exército Brasileiro. Quartéis que tinham, digamos assim, tinham sessões especiais para tratar de crimes políticos. E essas sessões especiais tratavam de torturar e desaparecer com qualquer um que fosse contra o sistema político implantado depois do golpe militar de 1964. Houve uma campanha pelo voto direto para presidente e muita gente se envolveu nessa campanha. Depois nós tivemos a instalação da Constituição da República Federativa do Brasil na edição de 1988. Tivemos uma Assembleia Geral Constituinte depois da redemocratização. E essa Assembleia Geral Constituinte pariu uma Carta Magna, uma Constituição cidadã. E essa Constituição, ela tem cláusulas pétreas. Cláusulas que não podem ser modificadas de jeito nenhum, nem por votação do Congresso, nem por vontade do presidente, nem por vontade da Justiça, do Poder Judiciário. São cláusulas pétreas da Constituição, ou seja, são cláusulas que não podem ser removidas da Constituição de jeito nenhum. Foram colocadas lá para ficarem para sempre. A Constituição do Brasil
é uma Constituição rígida. Até para mudar nas coisas que podem mudar, é preciso uma emenda constitucional. E as emendas constitucionais, elas só podem acontecer depois de 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Nessas votações, a maioria tem que ser por 2/3, ou seja, não é só maioria simples, é preciso que 2/3 do Congresso Nacional entenda que é preciso fazer essa modificação. Essa votação ocorre 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Se houver modificação no Senado, volta para a Câmara. Ou seja, a Constituição brasileira é rígida comparada com outras constituições do mundo. Portanto, é difícil de mexer. E desde que foi implantado o voto eletrônico, há 25 anos, que de vez em quando aparece uma turma querendo mexer nisso aí. E por que não vai para frente? Já aprovaram lei, inclusive, para que o voto fosse impresso individualmente. E essas leis foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 2 leis foram aprovadas e todas as 2 consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. E por quê? Por que essas leis foram consideradas inconstitucionais? Porque uma das cláusulas pétreas, sabe aquelas que não pode mexer de jeito nenhum? Uma dessas cláusulas pétreas garante que o voto tem que ser secreto. E é por isso que ele não pode ser impresso individualmente. E a proposta atual, pelo que eu vi por aí, pelo que eu li na Câmara, na comissão especial que está analisando o caso, a ideia era que o indivíduo chegasse o eleitor, né? Chega na sessão eleitoral, identifica-se e vai para a urna. Chega na urna, ele vota eletronicamente, depois de terminar, ele imprime o voto. O voto é impresso. Muitos ainda queriam que o eleitor pudesse levar o voto para casa, impresso. Tem gente que pensa, inclusive, que o voto impresso é isso. É votar e a máquina imprimir um voto, você destaca o voto, bota dentro do bolso e leva o voto que você deu para casa. Não pode. Sabe por que não pode? Porque esse tipo de procedimento faria com que o voto deixasse de ser secreto. Ah, mas por que o voto precisa ser secreto? Eu acho que é óbvio, mas vamos explicar. Você que é militante, você que é apaixonado por um determinado candidato, você que faz campanha para determinado candidato, realmente para você não tem nenhuma importância o voto secreto. Você já coloca nas suas redes sociais que é bolsonarista, ou que é lulista, ou que é cirista, ou seja lá quem for que você queira votar. Já faz propaganda de graça para o candidato, já põe lá na sua foto na rede social um emblema dizendo que você vota no mito, ou que você vota no Lula, ou que se vota no Ciro, enfim. E já faz campanha já agora, antes da campanha eleitoral. Esse indivíduo, ele não faz questão de que o voto seja secreto, porque ele faz questão de declarar o voto, de fazer campanha, é o chamado cabo eleitoral. Só que a maioria da população não quer agir assim e quer proteção, porque o poder político, os indivíduos que estão no poder, eles podem perseguir os cidadãos que não têm poder. Imagine se um presidente soubesse de antemão ou posteriormente em quem votaram os eleitores. Hipótese. O Jair Bolsonaro é candidato à reeleição. Então ele
candidato e depois vai ter a eleição, etc. O voto vai ser impresso e tal. E aí, com essa impressão individual do voto, o eleitor passa a ser identificável. É possível saber em quem o eleitor votou. E o que faria o presidente da República, com todos os poderes que tem? O que faria o governador do estado, que tem a polícia na mão sob seu comando, com os eleitores que votaram contra ele? Inclusive aqueles que disseram que iam votar nele, mas não votaram. O eleitor comum, o cidadão comum, ele precisa da proteção do voto secreto para poder escolher livremente os seus representantes. E a impressão do voto individual, ele compromete não só a inviolabilidade, mas também o caráter secreto do voto. Eu posso até dizer que vou votar em Lula, mas na hora de votar eu voto em Bolsonaro. Eu posso até dizer que voto em Ciro, mas na hora de votar eu posso votar em Lula. E não devo satisfação porque ninguém vai saber em quem eu votei. Mas se o voto for impresso individualmente, essa segurança acaba. Voltemos ao indivíduo que foi votar na urna eleitoral. Chegou lá, digitou os números, votou para presidente, votou para deputado federal, deputado estadual, governador, senador. Finalizou o voto foi impresso. A proposta é que o eleitor confira que aquele voto impresso está correto, igual ao que ele digitou na urna. E se tiver, aí o eleitor confirma de novo. Muito bem. E se não tiver? E se o eleitor disser, olha, eu digitei uma coisa aqui e foi impressa outra, como é que eu faço? Como é que se resolve essa situação sem que o voto deixe de ser secreto e inviolável? Porque vai ter que chamar o mesário, vai ter que chamar o presidente da sessão eleitoral, ele vai ter que olhar o voto do eleitor. E como saber se realmente o que o eleitor diz ter digitado foi o que ele digitou? E como saber, né? Como saber a verdade nesse caso? Se o eleitor está ou não enganando, dizendo vamos imaginar a hipótese de alguém que queira atrapalhar a eleição. E aí ele diz, olha, eu digitei uma coisa aqui na urna eletrônica, mas a impressão está aparecendo outra. Como é que faz para resolver isso sem quebrar o sigilo do voto? Sem o voto deixar de ser secreto? Não tem como. E depois, vamos lá, na hipótese de que ninguém reclame. Todo mundo que digitou, apareceu o voto corretamente impresso, ele disse ok, o voto foi depositado numa urna impresso lá. Esse voto, ele vai ter alguma identificação do eleitor? Porque se não tiver, de que ele serve? Serve para o quê? Se não tiver nenhuma identificação do eleitor, para que serve aquele voto impresso? Para nada. E outra coisa, se ele não for identificado, se o voto não tiver o nome do eleitor, o título do eleitor, alguma identificação que marque que o eleitor fez aquele voto, de que vale ele ser impresso? E se tiver a identificação, repare, cláusula pétrea da Constituição, o voto é secreto, é inviolável, não pode. Então voltamos à Constituição da República Federativa do Brasil, que instituiu o voto secreto, inviolável. E essa é a garantia de que o eleitor pode votar em quem quiser, sem temer represálias de quem está no poder. Sem temer ser preso, sem temer que seja demitido se for funcionário público, sem temer que vai desagradar o patrão se empregado em uma empresa,
Se for empresário, sem temer que vai ser rejeitado pelos seus clientes porque votou em alguém. O voto secreto é a garantia da cidadania, é a garantia que o eleitor tem de que pode votar livremente. E imprimir individualmente o voto é uma forma de fraudar a eleição. Porque, vamos supor, ninguém reclamou, os votos foram impressos, colocados em uma urna, tal, para quê? Para que o perdedor, suponho que o ganhador não vai pedir recontagem de votos, nunca ouvi falar de uma pessoa que ganhou a eleição e pediu recontagem de votos, não existe isso. É tanto que o atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito todas as vezes que se candidatou pelo voto eletrônico, inclusive da última vez em 2018, foi eleito pelo voto eletrônico, ganhou e não pediu recontagem de votos. Então, quem ganha não pede recontagem de votos. Quem é que vai pedir recontagem de votos? O perdedor. O perdedor tem interesse em que os votos sejam recontados, porque nas contas dele, ele acha que ganhou a eleição. E também, mesmo que não ganhou, pedindo recontagem, tumultua, bota gosto ruim na vitória do adversário. E aí pede a recontagem de votos. E alguém vai ter que fazer essa recontagem de votos. 1 a 1, manualmente, isso vai levar tempo. Lembre-se que o Brasil é um país de dimensões continentais, mais de 200 milhões de brasileiros, é muita gente. E vai ter que contar voto a voto, 1 a 1. Nesse momento, o voto, se tiver identificação do voto, o voto vai ser manipulado por alguém e os fiscais dos partidos vão saber quem votou em quem. Não pode. O voto tem que ser secreto. O voto não pode ser de cabresto. O voto pode ser declarado para aqueles que trabalham para o candidato, mas para quem é cidadão comum, o voto tem que ser secreto. É absolutamente necessário. E é por isso que não tem o menor sentido a impressão individual do voto. Mas o voto já é impresso. Algumas pessoas não sabem, é porque não conhecem todo o processo de garantias de segurança que tem a nossa urna eletrônica. É bom lembrar que o processo de voto eletrônico já ocorre em 46 países do mundo. O modelo brasileiro é estudado e admirado por vários países. Desses 46 países do mundo que adotam o voto eletrônico, 16 países adotam o voto eletrônico sem impressão de nada. O voto é totalmente eletrônico. É o caso do Brasil. E por que esse voto eletrônico no Brasil é seguro? Você diria, mas um hacker não pode entrar e mexer nisso aí? Então, não pode. Pode até tentar, mas não vai conseguir, porque a urna eletrônica não está ligada na internet. É uma urna offline, ela não está na internet. E nada pode ser conectado à urna, nada pode ser plugado na urna. E quando começa a votação, a urna já está lacrada, tem uma cerimônia de lacração das urnas, que é acompanhada pelos partidos políticos, por qualquer interessado. E uma vez lacradas as urnas, elas não podem mais ser mexidas de jeito nenhum. Não tem como entrar com informações dentro da urna sem que esse lacre seja violado. Não dá para botar um pendrive para enfiar voto lá dentro. Não dá para mandar pela internet voto para dentro da urna. E se você acompanha o processo eleitoral, deve saber. Se não sabe, eu vou informar. A urna eletrônica imprime o voto. Essa mesma, a de 2018, já imprimia. A de antes de 2018, a de 2016, já imprimia. Todas imprimem. E como é que é impresso esse voto? No começo, antes de iniciar o processo de votação, o presidente da mesa da sessão eleitoral, ele imprime
uma zerésima, é um boletim de urna, aonde consta que a urna tem 0 votos, não tem voto nenhum. Para votar, cada eleitor, assim, essa zerésima é um documento que é impresso e é um documento público. Ele fica guardado pelo presidente da mesa, mas os fiscais de partidos, qualquer um pode consultar. É um documento que garante que a urna não tinha nenhum voto quando foi aberta a votação. Só quem pode votar naquela urna é quem está registrado na Justiça Eleitoral naquela sessão eleitoral. E quem vai votar na sessão eleitoral chega lá e tem que se identificar. Tem que se identificar com documento com foto, tem que botar o dedinho para fazer a leitura biométrica. Tem que ser você mesmo, não pode ser outro. E a pessoa, uma vez identificada, ela vai para a cabine eleitoral, digita os seus votos, vota, e uma vez concluída a votação, o eleitor sai da urna e ninguém sabe em quem ele votou. Nem o mesário, nem os fiscais dos partidos, nem o juiz eleitoral, nem o promotor eleitoral, nem ninguém. Mas, depois da votação, encerrou a votação, o presidente da mesa ele imprime novamente o voto. Ele imprime o boletim de urna com o resultado daquela sessão eleitoral. E esse boletim é impresso e é outro documento público, porque é entregue aos fiscais dos partidos, é entregue a quem quiser, à imprensa. Eu, como jornalista, muitas vezes já peguei esse boletim de urna, justamente para dar o resultado das sessões eleitorais antes do início da contagem dos votos, e dando esse resultado das urnas, de cada urna, de cada sessão eleitoral, repare, primeiro imprime 0 votos, um boletim com 0 votos. Depois imprime um boletim de votos com os votos que foram dados naquela sessão eleitoral pelos que estão registrados naquela sessão eleitoral. Esse documento impresso, ele é assinado pelo presidente da mesa, pelos fiscais e anexado a toda a documentação daquela sessão eleitoral. Então, o voto, ele é impresso. Ele é impresso, existe um boletim de urna que é 0 votos, a zerésima, e tem o boletim de urna da conclusão da votação com os votos dados aos candidatos pelos eleitores registrados naquela sessão eleitoral, identificados biometricamente. Repare, tudo isso é feito para dar segurança ao voto e para mantê-lo secreto. Inclusive, a máquina, a urna eleitoral, ela tem um dispositivo que embaralha os votos. Um dispositivo de criptografia que garante que não se saiba de jeito nenhum qual foi o voto de um eleitor. Não dá para saber, por exemplo, se a pessoa for votar primeiro ou votar depois, se aqueles votos ali foram dados em determinada sequência. Não dá para saber quem faltou, quem não foi votar. Não dá para saber quem votou e quem não votou. Tudo isso é secreto. É óbvio que depois que vota, o eleitor recebe impresso um comprovante do seu comparecimento à votação e leva esse documento para casa impresso, garantindo que ele votou. E esses boletins de urna, eles são divulgados individualmente. Aí, nesse momento, os partidos políticos, e alguns fazem isso, conferem urna por urna para ver se dá igual ao total divulgado de votos pela Justiça Eleitoral. Essa auditoria no processo, ela já pode ser feita. Ela é uma realidade há 25 anos. Então, reparem, o que se quer nesse momento, com mais uma lei
para imprimir individualmente o voto, é só causar confusão. É gente que não entende o que é o processo eleitoral e como ele é importante para a garantia do Estado democrático de direito, a garantia da democracia como sistema e da república, que é a alternância do poder. Ou seja, ninguém fica na cadeira de presidente para sempre. De 4 em 4 anos, você tem a oportunidade de trocar. O que está lá pode até concorrer de novo, mas pode ser trocado. E quem concorre de novo, se eleito, uma vez reeleito, não pode concorrer mais na eleição seguinte, tem que largar o osso. Então, a república é diferente de um sistema monárquico, onde o poder vai passando de pai para filho, ou num sistema ditatorial, onde o poder vai passando de um para outro militar, de acordo com as conveniências políticas dos militares. O voto secreto é o poder político na mão do povo. E é isso que é a beleza da nossa festa da democracia. Então, feitos esses esclarecimentos, a notícia que tenho para dar é que não vai passar na comissão especial essa alteração de imprimir individualmente os votos. Não vai passar, e se passasse, mesmo assim, teria que, aprovada na Câmara, ser aprovada também no Senado Federal. E repare, além de ser aprovado na Câmara e no Senado Federal, a impressão individual do voto, ela poderia ainda ser considerada, e a meu ver seria, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a impressão individual do voto compromete o sigilo do voto, a inviolabilidade do voto. E isso é uma cláusula pétrea, uma garantia constitucional que não pode ser modificada por ninguém, por nenhum governante. Que, repare, não cabe ao governante de ocasião decidir como é que vai ser a votação. Ele tem que se submeter às regras. É isso que acontece numa república democrática. Todos estão abaixo da lei. Todos estão abaixo da lei. Ninguém está acima da lei. Ninguém é tratado de forma especial. E é por isso que teremos eleições em 2022 e você vai poder escolher livremente quem será o próximo presidente da República, quem será o novo governador do seu estado, quem serão os deputados estaduais e federais e os senadores. Escolha bem. É isso que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro. Inscreva-se neste canal, Laboratório de Comunicações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam saber mais sobre o processo eleitoral. E se você gostou, deixe seu like. Também comente, deixe suas críticas, seus comentários. As críticas são muito bem-vindas. Eu entendo as pessoas que pedem o voto impresso, mas faça uma reflexão. Não é necessário, não precisa e compromete o sigilo do voto, que é a garantia da liberdade do eleitor de votar em quem ele quiser. Isso é inegociável. Pense sobre isso. E até a próxima.